Fala, meus pãezinhos sírios, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o Santiago Paes. Ele que é graduado, mestre e doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, instituição pela qual ele também possui 3 especializações. Além da sua formação como educador físico, Santiago também é formado em nutrição pela Universidade Presidente Antônio Carlos, a Unipac. Durante seu processo de formação, Santiago teve de superar diversas dificuldades que lhe foram impostas ao longo do caminho. Nunca se deixando definir pelas dificuldades e com a ajuda de amigos e professores, ele conseguiu superar todas essas dificuldades e hoje se tornou referência na sua área de atuação. Atualmente, ele é professor na graduação da faculdade em Ciné e na pós-graduação da Unifagoc e Fisiomanual, além de ser um dos sócios fundadores e CEO da Sítios Consultoria. Agora no vídeo ele vai contar um pouquinho mais pra gente como é que foi essa trajetória e quais os caminhos que ele percorreu até chegar onde ele está hoje. Fala, Santiago, tudo bem? Bem-vindo ao canal e muito obrigado por topar ser mais um dos meus entrevistados. Olá, Arthur, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Obrigado aí pelo carinho. Fico muito feliz de estar sendo uma das pessoas aí entrevistadas por você e espero que nosso bate-papo seja muito bom. Com certeza que vai ser. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu queria já começar com a primeira pergunta, que é para entender um pouquinho mais sobre sua infância e sua adolescência. Então, fala para mim um pouquinho de como foi ou como foram essas suas vivências nessas fases tão importantes do nosso desenvolvimento e também a relação que essas fases tiveram com a atividade física, com a nutrição e com outras práticas que você tem na sua carreira profissional. Perfeito. Eu nasci em Curitiba, no Paraná. Eu morei lá até, acredito, que uns 5 anos. Eu tive que me mudar em razão do constante clima, né? No caso, temperaturas mais baixas, que afetavam muito continuamente algumas infecções de ouvido que eu tinha. Em razão disso, também eu tive um problema de audição, né? E que me levou a uma perda muito grande de audição. Então, eu tenho uma perda acentuada auditiva, né? Então, eu sou considerado deficiente auditivo. Praticamente do lado esquerdo, eu só escuto 20%, né? No lado direito, um pouco mais. Então, depois eu fui para o sul de Minas, morei lá até os meus 20 anos, mais ou menos, em São Lourenço, sul de Minas, uma cidade pequena do interior. E o fato de eu ter vivenciado minha infância no interior, na época em que eu presenciei isso, né, há um pouco mais aí de uns, acredito eu, com uns 20 anos, mais ou menos, isso foi muito importante porque o fato de ser uma cidade do interior, uma cidade relativamente calma, né, sempre tem muitos problemas em relação à violência, fizeram com que minha infância seja praticamente inteira na rua, né? A gente diz que a rua, do ponto de vista do pedagógico, ela ensina, né, o brincar, né? Então, e as suas vivências, eu acredito que foi fundamental para a interação social, para os meus amigos, né, para a forma com que, às vezes, a gente avalia as maneiras de tentar organizar a brincadeira do dia ou aproveitar o dia. Então, no início da gestão do tempo, ou então, às vezes, o engajamento entre a audiência, né? Será que a brincadeira está boa? Será que está rendendo? Será que o meu amigo já está indo embora mais cedo para casa? Enquanto ele é o pegador do pique-esconde, e o que a gente vai fazer com ele amanhã? A gente ficou meia hora achando que ele ia vir procurar e não vinha. Mas, brincadeiras à parte, isso foi fundamental para o entendimento que eu tenho hoje da importância de se ver o indivíduo dentro da sua totalidade, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, biológico, né? Levar em consideração isso, enxergar além, ser uma visão humana, uma visão
que enxergue o seu indivíduo na sua premissa holística. Então, acredito que isso foi fundamental. Acho que isso foi a melhor época da minha vida em termos de aprendizado. Na verdade, a gente aprende todo dia, né? Eu acho que isso é uma constante evolução, mas em se tratando de formação humana, né, eu tive muitos amigos de diferentes faixas etárias, de diferentes classes sociais, de diferentes contextos socioeconômicos, mas ali na hora do brincar, na hora do jogar, né, joguei também no time da cidade, fizemos muitas viagens, né, na região, e o esporte também me ensinou muito. Eu sou muito grato a ter a possibilidade de ter participado de um programa de enaltecimento do esporte na minha cidade, que fez toda a diferença, e uma das justificativas pelas quais eu acreditei que tudo isso pode ser um grande transformador de vidas. Então, talvez seja isso, né? Eu nunca parei para pensar assim a fundo se foi isso ou não, né? Às vezes as coisas acontecem sem mesmo a gente se programar, e acredito que isso é fundamental na nossa vida. Então, acho que desde cedo eu via essa introdução ao brincar, ou então ao esporte, ou então, às vezes, as diversas facetas que nós tínhamos que preencher diante, talvez, de uma cidade que, entre aspas, não tinha tanta possibilidade, se tratando aí de entretenimento, mas se você faz, né, então vai ter entretenimento sempre, né? Então, acredito que isso foi fundamental. Então, gincana, encontrar na casa de alguém no final de semana. Então, acho que isso foi fundamental um pouquinho para eu ter essa visão de professor e levar em consideração isso tudo. E aí, escolhendo uma área da educação física como uma proposta para levar para o resto da minha vida, acredito que foi aos poucos influenciando aí. Entendi. Pô, cara, que legal essa história, né? Pra gente entender, né, essa mudança que você teve que fazer, você e sua família tiveram que fazer, né, por causa desse problema, e como foi essa questão de ter que superar um problema tudo junto. Então, bem legal. E aí, no finalzinho da sua fala, você começou a falar, né? Foi aí que eu comecei a escolher educação física e ver a educação física como uma área. Eu queria entender um pouquinho mais como foi esse processo, né? Até você chegar a escolher a educação física. Estava na dúvida com outros cursos? Como é que foi essa característica de você querer se formar como educador físico? Perfeito. O fato de ter sido muito ativo, né, me fez também, ali por volta dos 16, 17 anos, as competições começaram a reduzir, né? Então, eu comecei a me ver, talvez, diante de uma prática que, às vezes, não teria um retorno tão grande quanto naquela época eu imaginaria, né? Porque a gente tem, às vezes, dentro do contexto de prática esportiva, você tem um sonho, né? Às vezes, né, naquele momento de se tornar alguém famoso ou alguma coisa desse sentido, e ali na minha região, até por volta de 16, 17 anos, as competições elas se cessam. Então, de certa forma, você tem competições da cidade, regional, alguma coisa assim, só como o treinamento. Vamos treinar pensando nessa competição. Então, em razão disso também, eu comecei, um pouquinho antes também, eu comecei a fazer musculação. Né? Eu comecei a fazer musculação e me apaixonei, tanto em razão, evidentemente, né, de uma personalidade, né, mais hiperativa, né, que eu sou um pouco hiperativo. Então, a minha terapia foi justamente relaxar com o exercício. Então, eu já comecei a me descobrir aí. Naquele momento eu não entendia isso, hoje eu já entendo perfeitamente isso. E aí, em razão de eu estar fazendo sempre musculação, né, fazer uma atividade aí, de certa forma, não competitiva, né, vamos colocar assim, para a minha realidade naquele momento, né, não estou falando em competição dos outros cenários, de outros profissionais, de outras, né, eu comecei a perguntar sobre mecanismos relacionados a treinamento, a melhora da composição corporal. E eu tive, na minha cidade também, eu tive muito bons profissionais, muito bons professores que na sala de musculação falavam, e eu me interessei por aquilo, eu fiquei muito contente com aquilo, né?
Entretanto, quando eu comentava sobre isso, até mesmo com os próprios profissionais, eles diziam assim, ó, você tem que amar muito a educação física, cara, porque financeiramente não é tão rentável. E aquilo lá me marcou. Eu falei, caramba, mas e aí? E naquele momento da vida no qual a gente às vezes não tem outras opiniões, né? Muitas vezes a gente fica dentro de um único nicho. Eu acreditei que aquilo lá fosse verdade, né? Embora hoje eu saiba que isso tá mentira, isso aí, enfim, né? A gente vai chegar lá, mas eu acredito que não é a profissão, e sim um profissional, né? O retorno financeiro ele é consequência do que você apresenta, do que você quer evoluir, do amor que você tem, né? Enfim, independente disso também, né? A gente tem que colocar dentro das nossas premissas de vida o que nos faz feliz. Né? Então, se você perguntar o que te faz feliz, é ter dinheiro, então você já está materializando algo que deveria ser imensurável, né? Deveria ser abstrato. Então, se você materializa, você de certa forma começa a pensar talvez em algo que não vai te preencher por tudo, porque esse preenchimento ele tem que ser muito potencializado. Mas enfim, e aí o que acontece? Diante disso, eu comecei a pensar, poxa, caramba, será que a educação física, mas será que talvez a fisioterapia não envolveria talvez um pouquinho de educação física, mas a fisioterapia às vezes, né, trabalha em outros locais, a educação física só escolhe academia, né? Então a gente, na nossa ignorância no sentido de falta de conhecimento, né, a gente começa às vezes nutrir esse sentimento, né? Daí eu falei assim, poxa, mas também a questão de treinamento envolve também a alimentação, poxa, a nutrição pode seria bacana, e se a gente juntar tudo isso, por ter a medicina também, que eu acho que poderia ser legal. Então eu fiquei margeando nisso aí, né? E inclusive, né, eu falei assim, poxa, é tanta coisa na nossa cabeça que a gente fica estressado, né? A gente fica perdido, caramba, fica um vazio dentro da gente que a gente não sabe, a gente tem medo, a gente tem receio. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será? Poxa, o tempo, dinheiro, investimento, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer isso? Eu dependo dos meus pais. E aí talvez eu pensei, pô, isso é coisa da minha cabeça também, pô, se eu estudasse também sobre a cabeça, sobre a mente, né? Pô, uma psicologia aí seria interessante, enfim. Então, ali naquele momento de pensar tal. Só que o que acontece? Eu ainda estava meio que na transição ainda de jogar futebol, porque eu jogava futebol, né? Eu estava na transição também de querer fazer teatro também, porque eu achava muito legal, em razão, às vezes, entre aspas, né, do que eu havia dito da minha cidade, ter pouca, entre aspas, né, opção, a gente cria opção, né? Então, pô, eu participava, às vezes, de algumas manifestações artísticas também, grupos de dança também, eu me aventurava nisso, ou seja, é viver, né? Então, pô, se não tem, vamos tentar fazer. Então, eu sempre tive essa boa vontade, então sempre estive mais ou menos aí romantizando com essa parte artística, com essa parte de práticas corporais, e que depois na educação física tudo começou a fazer mais sentido, né? Mas antes disso, daí eu pensei, falei, poxa, será que vai dar? Será que não vai? Enfim. Só que o que aconteceu? Nesse período, eu perdi meu pai faleceu. Meu pai faleceu praticamente para o cigarro, né? Ele era psicólogo também, era uma pessoa que lia muito, escrevia muito e muitas vezes o cigarro, a bebida era o companheiro, né, dessa produção literária, vamos colocar assim. E eu comecei também, de certa forma, ao quê? A ter uma visão diferente também em relação a isso, porque, poxa, se eu perdi meu pai para isso, provavelmente eu tenho um pezinho lá genético e, evidentemente, eu não vou querer isso para minha vida, né? Então, eu já comecei a distanciar e, de certa forma, nutrir também um sentimento de, poxa, um estilo de vida saudável também é o caminho em relação a essa questão familiar que influenciou muito a minha tomada de decisão. Só que aí vem um outro problema, a questão financeira. Quando eu cheguei para minha mãe, eu falei assim, pô, mãe, e agora? Pô, o pai faleceu, tal, o que eu vou fazer? Aí minha mãe falou assim, ó, você vai estudar. Você vai estudar. Não que eu não estudava, né? Mas ela falou assim, o caminho agora, né? Pô, a gente vai ter que se virar e tal, enfim. Não, beleza, porque eu queria outras coisas, né? Mas enfim. E aí eu peguei umas apostilas que estavam lá em casa, apostilas velhas assim, né?
e comecei a refazê-las, comecei a estudar por conta própria, né? Eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, não tinha, né? E eu até tentei fazer cursinho também, depois de um determinado tempo que eu já tive uma certa base, eu falei, poxa, eu acho que agora vale investir, porque eu relembrei, né? E aí eu até fiz um cursinho para estar relembrando isso, para estar. E depois de 3 anos nesse meio de 19 para 20 anos, eu tentei vestibular 3 vezes, né, para instituições públicas, né, porque naquele momento era o que eu acreditava que eu conseguiria, e realmente foi um diferencial mesmo. Realmente não tinha como naquele momento eu partir para uma instituição privada em razão das condições econômicas que eu tinha. E eu passei em duas instituições, né? Eu passei em São João del Rei e passei na Federal Juiz de Fora. E aí eu comecei em São João del Rei, não me identifiquei tanto com a cidade, com a proposta, né? E eu já estava um pouco mais velho, entrei com 22 anos, e eu imaginei assim, poxa, será que uma cidade mais universitária, né? E dentro, evidentemente, da minha jovialidade, né? Sempre assim, poxa, será que eu vou ter cabeça, ter responsabilidade em razão a isso, né? Então eu fiquei um pouco receoso com isso, né? Não tem nada em relação à cidade propriamente dita, não. A questão era minha, né? Você tem que ter mais cabeça, manejo, república, agora você tem que morar, entre aspas, sozinho. Então, poxa, eu fiquei naquela, né? Eu falei, pô, e agora? E aí, eu passei também em Juiz de Fora no segundo semestre. E eu falei assim, então não, eu acho que eu vou tentar Juiz de Fora no segundo semestre, porque é uma cidade, entre aspas, menos universitária, né? Então talvez ali a tentação não vai ser tão grande, né? Enfim, então eu falo isso assim, porque o que passava na minha cabeça naquele momento, né? Esse receio, esse temor, e pô, é investimento da minha mãe, é investimento, porque pô, você não está trabalhando, né? Tentava, às vezes, pensar, pô, tem que trabalhar, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu não conheço nada aqui, mas enfim. E aí começou um pouquinho da minha história na educação física, as escolhas, as justificativas. Muito bacana entender essa trajetória e as coisas que foram acontecendo com você até, né, te levar a tomar essa decisão de escolher educação física. E legal saber que você já entrou um pouco mais maduro, um pouco mais velho na faculdade, né? E esse foi um processo que também foi te levando por alguns caminhos e foi te trilhando. Eu queria entender um pouquinho como é que foi essa relação quando você contou para sua mãe, primeiro, né, que você queria educação física, e quando você realmente conseguiu entrar nessa faculdade, que era em outra cidade, né? Como é que foi essa relação familiar com o começo do aprendizado? Beleza. A minha mãe, ela é professora também, né? E ela falava assim, poxa, será que você está preparado para ser professor num país que não tem nenhum tipo de respeito com o professor, né? Você tem esses ombros largos para aguentar esse fardo aí? Você sabe o que está vindo por... Eu falei, poxa, não sei, mãe. Eu falei, então pensa direitinho, analisa, conversa, faz um levantamento, né? Porque eu acredito que, tipo, o que vai te esperar não vai ser fácil, né? Então, analisa, vê se é isso mesmo, tal. E aí eu comecei a analisar pelo outro prisma também. Eu falei assim, poxa, mas eu gosto disso, né? Poxa, como é que vai ser? É uma coisa que me dá satisfação, mas ao mesmo tempo, poxa, minha mãe falando que, ó, você vai ter um desafio muito grande, porque o professor ele não é tão enaltecido no nosso país, infelizmente. Eu falei, poxa, mas será que às vezes eu posso ser professor e talvez trabalhar numa perspectiva, às vezes, justamente para tentar esse respeito, poder dar voz, às vezes, muitas vezes, eu quebrar esse estigma, ou mesmo confrontar, às vezes, um sistema, talvez, que às vezes não dá a devida importância. Aí eu comecei a pensar assim, aí conversando com a questão de saúde, com ela também, que eu queria isso, ela falou assim, mas tem outras áreas também, né? Pensa direitinho, né? Ou seja, eu sentia um certo receio da minha mãe em buscar a educação física, né? Eu acho que naquele momento ela não era muito a favor
em razão, talvez, justamente desse estereótipo e culturalmente, às vezes, hoje melhorou bastante já, né? Mas está longe de ser o que realmente... Na verdade, nenhum estereótipo, né, é o ideal, né? Eu acho que a gente não pode... Mas, enfim, né? Então, nesse momento, não foi, de certa forma, assim, uma conversa tão amistosa, né? Foi um pouquinho calorosa, até porque a mãe, né, ela quer o melhor para o filho, ela fica preocupada. Hoje eu entendo isso, né? Hoje a gente entende isso, mas naquele momento eu já via como tipo, pô, mas você tem que me apoiar, né? Você não está me apoiando, né? Então hoje eu entendo o motivo pelo qual às vezes ela ficou um pouco receosa, mas de certa forma também isso me moveu e me move também. Eu tenho uma personalidade muito movida por desafio. Sou uma pessoa que não olha o passado, eu olho o presente e resolver problemas. Então, às vezes, se a gente fica pensando, poxa, mas poderia ter sido isso, poxa, mas não faz. Faz, evidentemente, assim, dentro de uma contextualização, né? Ah, nunca investi na bolsa, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e investir. Não, não é isso, né? Não é assim também, mas, poxa, tenta aos poucos, né? Vai viver, se joga. E aí eu falei assim, não, acho que eu vou ver, que eu acho que vai rolar, vai dar bom e tal. E deu bom. Deu bom. Cara, que coisa boa. E eu acho que esse traço da sua personalidade é muito legal. Essa coisa de ser movido por desafios, né? Porque você sempre encara as situações como eu tenho que resolver, e eu não que eu não dou conta. Então, você se permite viver, você tenta resolver. Isso é uma característica muito importante para a nossa área, né? Porque muitas vezes a gente vai lidar com situações onde a gente tem que resolver. A gente não pode ficar falando muito que não tem jeito, né? Porque sempre tem um jeito. E aí, eu queria entender, né, esse começo de graduação, né? Falando em desafios, o começo é sempre muito desafiante, né? E como foi para você, né, esse primeiro período em São João, que não foi, né, tão, assim, o que você esperava, e aí depois como foi em Juiz de Fora? Na verdade, em São João eu fiquei um mês só, né? Eu fiquei um mês, não cheguei a ficar muito tempo. Em razão também da distância onde eu morava e o campus, né, a logística de estar pegando ônibus, porque o campus da educação física, em razão às vezes das quadras, em razão desse, é um pouquinho mais afastado. Então, você não tem carro, né? Você não, nem bicicleta estava tendo condição de ter, né? Ônibus para lá e para cá, enfim, né? Então, diante da logística, eu comecei a falar assim, poxa, eu acho que não vai ser legal, tal, tá meio preocupado quanto a isso, né? E aí, então, quando eu fui para Juiz de Fora, o cenário também não mudou muito, por incrível que pareça, o cenário não mudou muito. Eu morava longe da faculdade, né? Mas eu ia a pé para economizar no dinheiro da passagem do ônibus. Eram 45 minutos para chegar até a faculdade de educação física, 40 minutos para voltar. Então eu me organizava também isso. Hoje eu vi que isso foi ótimo. Por quê? Porque quando eu ia 45 minutos e ficava na faculdade, a forma de alimentação que eu tinha era do restaurante universitário. Eu sou muito grato a isso, né? Até hoje, né? A gente almoça muito bem, com qualidade, por um preço reduzido, né? Um preço incrível, né? Então, isso, para mim, fez a total diferença. Então, o que acontecia? Eu ia para as aulas e, no primeiro período, muitas vezes você tem as aulas, tal, embora o curso seja integral, mas terminou a aula, você pode voltar para casa. Só que eu falava assim, poxa, mas eu tenho que ficar para jantar no restaurante universitário. Então, como é que a gente fazia isso? Tinha dias que você só tinha as aulas da manhã e na tarde você não tinha aula. E aí, o que eu fazia? Eu ia de manhã e ficava estudando. Ficava vendo as outras aulas dos outros períodos, né? Ficava na arquibancada vendo. Tinha alguns professores que pediam para sair, porque a arquibancada é sala de aula. Estou em sala de aula. Não, desculpa, professor, você está certo, tal, deixa... Foi mal, desculpa. Aí depois, quando você falava, não, é porque eu sou do primeiro período, eu queria ver, já queria tal, tô aqui, tô esperando um jantar, tal. Ele, é? Não, então você ficar quietinho aí, tal. Não, obrigado, professor, tal.
Eu acho que é legal, e isso é bacana porque a gente vê que existe o poder do diálogo também, né? Muitas vezes você vive, às vezes, na visão do professor e aluno como uma questão hierárquica, né? Como uma questão vertical, sem a horizontalidade do diálogo. Então, você leva consigo que o professor é aquela pessoa distanciada e que você não tem... E se você perguntar, olha lá o que você vai perguntar. Então, isso começou a falar, pô, isso é ser professor? Porque a partir do momento que você dialoga, o professor fala assim, não, seu argumento é válido, então pode cair e tal. E isso é legal, porque até então não tinha muito isso, né? O professor falou, tá falado, fica quieto porque, né, você já está indo, né? Então eu comecei a falar, meu Deus, que legal, nossa, faculdade, que bacana, olha só que mundo diferente, tá? Enfim, e aí eu ficava na faculdade para jantar também. Então, para mim, era uma forma de também não voltar para casa, porque aí eu tenho que ficar 45 para ir, 45 para voltar, esperar o horário da janta, 45 para ir de novo para jantar, 45 para voltar. Né? Então, assim, em termos de atividade física, era ótimo, né? O condicionamento estava ok, mas, né, vamos colocar assim que não é o ideal. E, como todo o início, né, eu não conhecia ninguém, na primeira festa da sala, assim, para o pessoal se conhecer, né? Marcaram um churrasco na casa de um colega nosso, que era um pouquinho distante de onde eu morava, né? E eu teria que pegar 2 ônibus para chegar, né? E você não conhecia ninguém e tal. Todo mundo foi no churrasco, né? Todo mundo se conheceu e eu não fui. E eu não fui, falei que estava doente e tal, mas infelizmente é porque eu não tinha dinheiro, né? Para pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Então, depois, quando eu falei isso, né, mais para frente, né, quando a gente as pessoas, poxa, mas por que, nossa, até parece, a gente buscava você lá, dava carona, juntava. Só que é aquela coisa, a gente vai descobrindo, né? A gente, infelizmente, às vezes a gente tem vergonha, porque é uma realidade que às vezes, né, a gente fica chateado com isso, né? E eu acho importante a gente falar isso, porque a maneira com que os meus amigos, né, receberam isso de uma forma, caramba, não acredito, poxa, por quê? Aí eu comecei a ver que realmente a presença, ela é o mais importante de qualquer outra condição. Então, amigos assim, né? Eu comecei a fazer, poxa, que legal, cara, isso é como se fosse uma família, né? E na faculdade, você leva, às vezes, os amigos como a família que você teve, e é muito legal. Isso é uma outra possibilidade de você ter amigos assim para o resto da vida. Antes eu achava que eu só ia levar os meus amigos da minha infância. E isso foi uma outra lição que eu incrivelmente levo para a minha vida. E eu não tinha condições de pagar o aluguel também. Não tinha condições de pagar o aluguel. E eu ainda morava com outros dois estudantes, né? E aí eu comecei a vender meus móveis. Eu vendia sofá, vendia bicicleta, que eu não tinha, né? Mas eu comprei, achando que era igual ao São João del Rei e tal, mas que não ia ter condições de usar também. Comecei a vender os móveis, comecei a vender um monte de coisa para conseguir pagar o aluguel e procurando alguma coisa para fazer e não conseguia. E aí, o que eu comecei a analisar? Né? Existiria a possibilidade de eu voltar para São Lourenço, que é uma cidade turística, e talvez nos feriados, né, trabalhar lá, trabalhar como recreador nos hotéis. E aí eu comecei a articular isso, eu fui bem recebido, né, pelos profissionais que trabalham com isso, né, que são formados em educação física. Assim, não, pode vir, que eu estou aqui e você vai ser o meu ajudante, vamos colocar assim. Eu falei, poxa, ótimo, tá ótimo. Então eu via nessa possibilidade ganhar algum trocado ali, mas que esse trocado já, de certa forma, já sustentava um mês de restaurante universitário para mim. Entendeu? Porque a coisa básica do ser humano é comer para ter condições de viver, né? Então, na pior das hipóteses, é isso, né? Então, ali, de certa forma, eu já fico, né? E, infelizmente, aos finais de semana, naquele tempo, o RU não abria. Então, aos finais de semana, né? Todo estudante tem uma carta na manga em termos de alimentação, né? Que é o poderoso miojo, né? Então, nós somos unidos do miojo também, eram 3 no sábado e 3 no domingo, né, para conseguir um pãozinho ali também para dar um gás, e o ovo ali como uma forma de proteína também para tentar ali articular a coisa. Mas
tirando isso, então eu voltava para minha terra para trabalhar. Só que eu não tinha dinheiro para passagem de ônibus para voltar, então eu tinha que depender de carona. Mas mesmo a carona que muitas vezes fala assim, vamos rachar a gasolina aqui. Não, eu não tinha condições naquele momento desse tipo de carona. Então eu ia para a estrada mesmo para, né, ver uma boa alma aí e me ajudar, né? E só que, poxa, naquele tempo, né, o cara com uma mala, o cara maior, um porte maior, tal, de boné, né? Depois que eu entendi que você, né, aí eu acreditava que os motoristas tinham receio de dar carona. E eu pegava muito carona com um caminhoneiro que era bom, porque a gente ia conversando, e era muito legal as histórias também, era muito bacana, só que eu pegava com o caminhoneiro. Só que num trecho em que eu faria 3 horas e meia assim, de carro, dava 6, 7 horas. Né? E aí eu chegava à noite, às vezes pré-feriado, né? Dava um beijo na minha mãe, conversava com a minha mãe, comia, dormia, e no outro dia de manhã já estava no hotel. Aí geralmente, por exemplo, ficava quinta ou sexta, sábado, domingo, até mais ou menos no almoço, voltava para minha casa, lá em São Lourenço, e ficava um pouco mais com a minha mãe, né, conversava e tal. E tentava pegar carona na segunda, porque o fluxo de carros no domingo não era tão grande. E as chances, talvez, de eu ficar na estrada era muito grande também. Então, eu meio que calculava isso, eu não pegava carona picada. Né? Por quê? Porque se der ruim, eu vou ficar na estrada. Não tinha dinheiro para celular, enfim. Né? Então, eu estou falando. Então, era tudo planejado. Falava, tem que ser direto, tem que ser direto, tem que ser direto. E muitas vezes não dava. Fazer o quê? Não vou conseguir. Ou então, o que acontecia? Às sextas-feiras, ou talvez assim, na véspera do feriado, tinha aula ainda. Né? Então, eu falava que não, na véspera de feriado eu já ia direto para a estrada, na parte da manhã, para tentar uma carona o dia inteiro. Às vezes dava, às vezes eu ficava o dia inteiro. Né? Mas foi muito isso. E aí, então, no começo eu comecei a ir. No segundo período, eu já comecei mais ou menos a trabalhar como segurança de boate, assim, né, de danceterias, mas não era um trabalho legal, não em razão do trabalho em si, mas porque eu virava, né? Você ficava a madrugada toda lá e no outro dia você tinha que ir para aula. Né? E eu não gostava de faltar aula. Eu queria aprender, eu estava lá justamente por causa da faculdade. Desculpa, né? Eu estou ainda só por causa do era o mais importante. Então, eu comecei a falar assim, poxa, não vai dar para eu ficar aqui como segurança, porque geralmente o segurança é o último que sai de tudo. Ele ainda tem que ficar até o último momento, porque ele vai fechar a caixa, vai não sei o que lá, o cara tem que estar ali ainda, né? Isso nem pensando, às vezes, tipo assim, na questão assim, poxa, segurança é um trabalho bem pesado, né? Imagina. E depois eu comecei a ver, rapaz, não é? Eu comecei a enaltecer ainda mais, porque, infelizmente, é um trabalho, de certa forma, assim, com a periculosidade um pouco maior. Né? Então, é incrível como nós temos que valorizar os diversos segmentos, as diversas profissões, são incríveis. Eu aprendi muito com isso, fiz muitos amigos também na época de segurança, né? Eu acho muito legal, eu fiquei muito feliz com isso. Né? Mas não era uma segurança tão à frente, era mais de recepção, né? Era mais nesse sentido, não era uma segurança muito de colocar as pessoas para fora. Não, graças a Deus eu não tive nenhum problema quanto a isso. Mas ficou um aprendizado, e dali eu comecei a fazer alguns contatos, e aí eu comecei a migrar para barman. Aí eu comecei a trabalhar como barman, como garçom, né, pelo contato que eu tive ali. Aí então já comecei a trabalhar mais dias na semana, e de certa forma, independente disso, eu fiquei até o meu terceiro período tentando procurar um projeto, uma iniciação científica, uma bolsa, e naquele momento não tinha muitas opções, né? Às vezes não tinha muito. Depois, no meu quarto período, é que eu comecei a pegar minha primeira bolsa de extensão, né? Que eu sou extremamente grato, porque eu falei, poxa, eu vou ter uma ajuda de custo dentro do que eu estou estudando. Poxa, é isso que eu mais queria, né? E é muito legal porque eu sempre tive em mente, assim, poxa, eu tenho que vivenciar isso aqui ao máximo. Porque quando eu estava lá na Federal, quando eu cheguei e vi aquele negócio lindo, né? Nossa, tem uma quadra só para isso. Nossa, olha o campo. Caramba, nossa! E tipo, coisa que eu nunca tive, né?
Eu falei assim, meu Deus, isso aqui, olha o tamanho de cara, isso aqui é incrível, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar, sabe, o que a gente tem, né? Poxa, as instituições de ensino, né, federais, as instituições também que prezam por isso, né, pela logística, pela infraestrutura, né? Assim, pela minha experiência, né, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, é um campus incrível, incrível. Você de Viçosa também, a Universidade Federal de Viçosa é incrível, não é? É absurdo. Você fica, meu Deus. E às vezes quando alguém fala mal, fala, não é possível esse cara não deve ter a mesma vivência que eu. Enfim, né? E aí eu comecei, então, a participar dos projetos de extensão, monitorias, iniciação científica, tudo que eu podia, eu tentava, a partir do quarto período, eu consegui, e a cada período eu ia mudando. Existiam, por exemplo, bolsas que às vezes são de 1 ano, né, ou 2 períodos, e aí eu queria, pelo menos, não é pelo menos, mas eu queria, assim, se o ideal, né, fosse assim, poxa, esse período que vem eu conseguir uma coisa diferente, eu quero tentar a outra experiência. E aí, realmente, eu consegui no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, e ainda assim, no nono e no décimo, na licenciatura, né, eu consegui ter diversas oportunidades. Então, eu participei de muita coisa, eu participei dos programas de caminhada orientada, de academia ao ar livre, de monitoria, em disciplinas também, disciplinas mais biológicas e disciplinas também mais humanas, vamos colocar assim, né, mais de cunho, né, de reflexão, cunho de diálogo, debate, e que naquele momento, diante do que eu estava construindo e talvez do que eu me aproximava mais, as pessoas dentro daquele contexto encaravam como eu estava ali só por causa do dinheiro. Pô, mas você não é dessa área, cara, você não é dessa vibe, por que você está ali e tal? Não, pô, eu sou professor, cara, você é professor. Eu não quero. Ah, não, mas você é da fisiologia. Não, você é da bioquímica. Eu sou professor, querido. Não tem essa. Ah, mas, pô. Ué, vamos sentar e dialogar, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos analisar, vamos crescer, vamos evoluir, vamos escutar, quero aprender. Enfim, então isso também contribuiu para que eu entendesse também que é importante nós escutarmos. A gente é plenamente capaz de mudar a nossa opinião, desde que o argumento seja suficientemente capaz de fazer isso, e é muito importante a gente mudar a opinião, porque é uma construção, a vida é um processo de construção, desconstrução e reconstrução. E você pode reconstruir utilizando um pouco daquilo que você começou a construir. Só que algumas coisinhas ali você pode refazer com um ladrilho diferente, tal. E isso é muito legal, né? Então, acredito que a humildade acadêmica, a humildade também de querer aprender e tal, foi a base de tudo. E eu acredito que eu sou um cara que foi privilegiado em ter essa experiência, os professores que eu tive, os amigos que eu tive, a experiência que eu tive, né? Hoje eu vejo que justamente o que eu sou, talvez, o olhar que eu tenho, às vezes, da gente conseguir resolver um problema, e principalmente o que você está fazendo, Túlio, é incrível, né? Porque talvez, eu acredito assim, se eu tivesse, nessa época, uma pessoa que está falando isso para você, né? E você está fazendo esse trabalho muito legal. Se eu tivesse, nessa época, alguém que estivesse fazendo o que você está fazendo e escutasse isso, eu ia acalentar. O meu coração, acho que ia dar uma acalentada, eu acho que eu ia dar aquela respirada, né? Mas, enfim, a vida é feita de momentos, né? Então, talvez foi por isso que eu estou aqui passando essa mensagem linda, essa história muito bacana, que eu tenho muito orgulho e que ela ainda está longe de se terminar. Com certeza ainda está bem longe de terminar. Isso você pode ficar tranquilo que ainda vai ter uma trajetória muito, muito longa. E você falou pontos muito interessantes, né? Sobre essa questão de conhecer várias áreas e conhecer na prática, não só viver as disciplinas, né? Essa questão da amizade, realmente, você ter amigos que estão ali com você, independente de qualquer coisa, é muito bom. Às vezes você está num momento pior, né, um momento mais difícil, você ter alguém ali para poder te ajudar e alguém com quem você pode contar é muito importante.
E você viveu um processo que muita gente vive durante a graduação, que é o processo de você ter que trabalhar fora da área para poder se sustentar e sustentar aquele sonho que você tem. Muitas vezes você tem que mudar de cidade, não é barato, então você tem que acabar tendo esse tipo de jornada para poder, né, conseguir se formar, conseguir viver uma graduação. Então é muito interessante poder entender mais dessa história e todos esses processos que você foi vivendo ao longo da graduação. E você falou, né, que você viveu de tudo. Então, eu queria entender assim um projeto de extensão que você acha que foi assim o que brilhou mais os olhos, aquele que você mais gostou, que você foi mais interessado, que você foi com tudo, sabe? Eu queria saber qual foi esse projeto e como foi fazer parte desse projeto. Muito legal. Quando a gente fala, né, de paixão, quando a gente fala de amor, desses sentimentos, né, é muito cruel para a gente, né, porque a mesma coisa se perguntar, você gosta mais do seu pai ou da sua mãe, né, mas você tem que ter uma resposta. E caramba, daí dá ruim, né? Mas como eu falei, eu não fujo, né, do desafio, né, da questão. Se nós fôssemos pensar dentro dos contextos, né, talvez um projeto que eu achei sensacional, que fez muita diferença naquele momento da minha vida, foi um projeto que se chamava Incluir, no qual nós trabalhávamos, né, com a saúde mental, né, o setor de saúde mental, e nós tínhamos um contato com os assistidos por esse programa, né, e, e era uma coisa assim incrível como uma atividade simples, sabe, de dar as mãos e fazer uma roda, uma ciranda, sabe, para aqueles pacientes, para aquelas pessoas, tinha uma diferença tão grande na vida delas, sabe? E muitas vezes a gente fala, caramba, eles estão vindo aqui na faculdade, né, com o transporte, né, da instituição, para dar as mãos, entre aspas, né, para quem está de fora ver isso, para dar as mãos, fazer uma roda, né, de 20 minutos, 30 minutos, cantar, né, fazer uma cantiga e fazer uma atividade, né, de certa forma. É claro que eu estou reduzindo isso, né, estou simplificando isso. O que 30 minutos nesse contexto teve uma repercussão para a vida dessas pessoas, entende? E aí eu falo assim, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo, entende? E tipo assim, no sentido de a gente não está dando o mínimo de assistência, ou então o que a gente está pensando às vezes em programas imensos e programas, não, porque tem que fazer isso. Cara, não precisa, velho. É simples, é só tipo assim, um exemplo, é tempo, é atenção. E aquilo lá começou a falar assim, caramba, velho, aquilo lá realmente mexeu muito comigo. E aí eu comecei a olhar, porque às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Fala assim, não, tem que ser projeto de mestrado, tem que ser um negócio que vai ganhar um Nobel, que vai ganhar não sei o que lá, e tipo, tem que ser premiado. Cara, e assim, aí a gente começa a ver que o mínimo faz a diferença, desde que você queira fazer. E eu acho que naquele momento me deu um start, assim, me deu um estalo. E só depende da gente. E só depende da gente. Porque eu estava ainda numa proposta, tipo assim, professor, tem algum projeto para eu participar aí e tal? Não, estou elaborando, qualquer coisa eu te falo. Pô, professor, se tiver alguma coisa aí, me fala que eu quero participar, tá? E aí eu falei assim, poxa, mas eu posso fazer isso como voluntário. Eu posso fazer como voluntário, né? Ou então eu mesmo posso talvez propor isso com o professor. E depois a gente começa a entender que, poxa, o cara dá aula, o cara está orientando na pós-graduação, o cara tem projeto para orientar, o cara tem uma vida, o cara tem. E aí depois você começa a entender que, tipo, o professor também, se você vier e junto com ele, construir com ele pode, dentro de uma gestão, processo, ele pode te dar voz. E aí depois eu comecei a entender, eu falei, caramba, que coisa linda, coisa, mas por quê? Porque dentro, evidentemente, da minha cultura, do que eu tinha, eu era o cara que dependia do que o professor produzia. E, na verdade, esses caras, eles estavam trabalhando com a gente, eles estavam fazendo aqui, capacitando nós para sermos transformadores de vidas. E eu acho que naquele momento eu senti, não é que eu senti, desculpa, aquilo lá nasceu, floresceu, a sementinha que eles estavam ali, naquele momento floresceu. Era mais ou menos no sexto período, mais ou menos.
floresceu, germinou. E, inclusive, esse projeto que eu participei, ele ganhou um prêmio e eu fui apresentar ele num congresso no Maranhão, né? Foi minha primeira viagem também de avião, né? Num projeto que eu fazia voluntário. E eu falei, caramba, eu tô andando de avião, que não sei o que lá, e poxa, eu tô representando a UFJF, caramba, poxa, eu tô aqui. E aquilo, poxa, ficou, eu falei, meu Deus. E aí, pô, eu conheci uma outra região, uma outra cidade. Nossa, São Luís é lindo, poxa, incrível. E, tipo, mesmo assim, pô, eu tô indo. E aí, outra coisa, eu tô indo pra lá, mas, pô, eu não tenho dinheiro pra hotel, pra comer, como é que vai ser? E aí, foi aquela coisa doida, e perguntando aqui e ali. Aí, a irmã do fulano tem um parente que é lá. Eu falei, mas eu não conheço ele, não, mas liga. E aí fiquei aquele 2 meses, ó, tô indo. Poxa, será que eu posso ficar na sua casa? Não sei o que lá. Ele, poxa, mas eu vou viajar no dia. Eu, caramba. E aí, não, mas qualquer coisa eu deixo a chave contigo. Eu falei, meu Deus, imagina, eu vou ter a chave de um cara que eu nunca vi na minha vida. E aí você começa a ver que realmente quando a energia é boa, quando a justificativa é boa, tudo dá certo. Né? Você vê que realmente quando você se doa, o amor, né, cara, a energia mais incrível do mundo é essa. E aí você, de certa forma, também começa a nutrir um sentimento de que como eu vou odiar uma pessoa, como eu vou criar um estereótipo, então criar algo que eu nunca vi essa pessoa. E aí, às vezes, a gente pensa, meu Deus, como é que as pessoas, às vezes, taxam, então, às vezes, criam determinados tipos de dogmas, né, em função, às vezes, de algo que é reproduzido, e não, de certa forma, você mesmo construiu isso. E aí, às vezes, você começa a entender os problemas sociais, ou, às vezes, a falta de vontade de mudança de projetos sociais. Enfim, né? Mas, em síntese, esse projeto Incluir, cara, foi um projeto que eu acho que foi aquela. Tinha uma célulazinha ali e ela precisava de um estímulo, talvez um raio ultravioleta, então um estímulo ali para. E foi uma coisa assim, né? Aconteceu, né? E, né? Eu falei, meu Deus, eu acho que hoje eu vejo isso. Eu acho que talvez o professor Santiago Paes, acredito que começou naquele momento. Eu sou muito grato a esse projeto, um projeto incrível, né? E eu vou sempre lembrar com muito carinho desse momento. E, Thiago, como que você não vai gostar de um projeto desse, cara? Um projeto incrível desse, assim. Um projeto que te trouxe tanta coisa. Cara, eu falo que essas experiências, né, que a gente tem às vezes de a nossa primeira viagem, a nossa primeira representação, o nosso primeiro congresso, são coisas que a gente nunca esquece. A gente nunca esquece também as coisas que aconteceram para a gente poder ter essas oportunidades. E assim, adorei conhecer essa história, porque é uma história incrível, né? É igual você falou, quando a coisa tem que dar certo, quando a coisa é boa, não tem nada que vai dar errado, cara. Você tem a ideia, você vai correr atrás e vai fazer dar certo, porque as coisas vão dar certo. Então, assim, muito feliz de saber dessa história toda e desse seu envolvimento com o projeto e de forma voluntária, né? A gente acha que muitas vezes o voluntário ele não tem espaço, os outros que vão fazer. Na verdade, não. O voluntário ele tem, né, a capacidade, a oportunidade de ser tão protagonista quanto os outros que estão lá fazendo. E ele ganha a experiência enriquecedora de poder estar fazendo parte dos programas e das atividades que ele pode estar né, se candidatando. E você não só viveu de extensão, né? Você também participou da pesquisa. E como é que foi esse seu envolvimento e essa sua história com a pesquisa durante a graduação? Na iniciação científica, no meu quinto período, eu tive a disciplina de nutrição na grade de educação física. E nós fazíamos essa disciplina, naquele momento, na faculdade de farmácia, né, com uma professora da faculdade de farmácia que trabalhava também com a nutrição humana, nutrição esportiva também, né? Dentro dessas possibilidades, né, de entendimento e tal, nós íamos para lá, né? Poxa, eu sempre gostei, né, de musculação, então tem a gente pagando de massa muscular, você tem um treino com a alimentação, então muitas vezes você tinha essas curiosidades, né?
E na aula da professora, eu sentava lá na frente lá e toda hora, professor, mas o que você acha de tal coisa? Aí ela, não, não, mas e de tal coisa? E assim, eu começava a perguntar muito, né? Mas, evidentemente, pô, de curiosidade. Pô, eu tenho uma doutora na minha frente aqui, eu tenho essa oportunidade, né? Então, eu sempre tive muito isso. Poxa, eu tenho uma gratidão tão grande de estar numa universidade federal. Pô, eu sou tão grato. Poxa, caramba, eu estou aprendendo tanto aqui. A gente tem que aproveitar isso. Então, eu tinha meio que isso sempre na minha mente, né? Para algumas pessoas, assim, o cara fica perguntando muito, parece que é o chato, né? Mas é curiosidade, é curiosidade, é curiosidade. Mas não eram questões assim de também. Eu tentava analisar também realmente se eu estava sendo chato ou não, mas era curiosidade mesmo. E eu mostrava, e é engraçado que eu tentava justificar por que eu estava perguntando aquilo. Eu falei assim, professor, você não falou isso? Mas isso aqui não tem isso aqui, isso aqui, isso aqui? Ela, é. Foi então, minha pergunta é a seguinte, já que isso aqui está relacionado, por que tal coisa não funciona? E dava certo, porque o pessoal, tipo assim, legal, esse cara tá aqui que eu tô... Então, meio que uma proteção também, né? Porque, tipo assim, porra, esse cara é chato pra caramba, né? Então, eu ficava meio preocupado também no seu... E aí, no momento, ela falou assim, Santiago, fica aqui, deixa eu conversar com você. Pô, você não quer fazer uma iniciação, estou com os dados aqui dos universitários da farmácia, vamos fazer um projeto, vamos ver como é que é aí o hábito alimentar do pessoal da educação física. O que você acha? Nossa, professor, claro, tal. E essa foi a primeira professora que me deu e assim, sem receber nada, sem receber nada. Ela me deu a primeira oportunidade de se entender o que é pesquisa, né? Tabular dado, né? Rigor metodológico, viés de pesquisa, dificuldades, né? Logística. E eu era amarradaço, amarradaço. Por quê? Porque eu tinha que esperar o RU. Eu tinha que esperar o RU. Aí acabava a aula ali, acabava umas 4 horas, o RU só abria 5 horas, se não me engano. Eu falei, olha, tem uma hora aqui, eu vou ficar... E aí tinha uma pilha de papel, de questionário, e eu amarradaço. Hoje eu fiz 37, tabulei 37 questionários. Uau! E é incrível como, tipo assim, eu tava... e era assim, já deu aquela coisa da educação física mesmo. Nossa, semana que vem tem que ser 38. Tá? E era um negócio... E ela, assim, incrível que, tipo, em um mês eu tabulei quase 200 dados lá, que eram as turmas que ela tinha. E ela não tinha mais nada. E aí ela falou assim, não tem mais nada aqui. Eu falei, não, gente, vamos fazer da educação física? Ela falou, vamos fazer então. Eu falei, você faz isso? Eu falei, nossa, e aí eu me senti um cara. Eu falei, pô, sou pesquisador. Chego, batia na sala assim, professor, só dá licença um minutinho, por gentileza, porque eu estou participando de uma pesquisa, será que eu poderia, um tempinho da sua aula, perguntar se existe alguém que poderia participar? Aí o professor, claro, pode vir. Aí eu, não, pessoal, tudo bem? Meu nome é Santiago Paes, eu sou do 5º período, nós estamos participando de uma pesquisa que é assim, assado. Os objetivos da pesquisa são esses. Os dados são interessantes porque parece que pode ter uma diferença entre os cursos e chegou a vez da educação física. Então, eu estou à frente aqui. Será que vocês poderiam doar 20 minutinhos para responder esse questionário, por gentileza? Não, daí. Não. Agora é a aula do professor, então eu vou esperar vocês aqui fora. Assim que terminar, por gentileza, vocês poderiam... Pode ser, professor? E claro, muito obrigado, então, professor. Tal, gente, estou esperando você aqui fora, tal. Eu ficava lá fora esperando, me sentia um pesquisador. Falei, caramba, estou sendo produtivo e tal. E aí ficava questionário para cá, aí tinha que ter uma caneta, eu não tinha caneta, aí comprava caneta, eu comprei caneta e tal. E o negócio, e corria atrás, mandava mensagem, mandava e-mail, fulano, será que... Nossa, tipo assim, era uma amostra de 300 e eu corria atrás de um que estava faltando, né? Então, assim, isso foi o meu primeiro contato e foi muito legal, porque a professora falou assim, Santiago, não tem bolsa, a gente já terminou agora as coletas, tal, o que a gente vai fazer? Aí ela falou assim, tem um programa que faz a tabulação desses dados e joga, né, um programa nutricional e joga com os valores. E tem uma versão que é para estudante, uma versão para estudante.
Então, pô, é uma possibilidade já você já tabular isso. É um programa que tem alguns estudos já que já citaram ele, então talvez é um programa legal e qualquer coisa você vai conhecendo. Você gosta? Eu falei, nossa, que legal, tal. E aí ela falou assim, não, então tá bom, vou te dar esse programa, entendeu? Ela comprou o programa, né, do bolso dela, né, e eu me cadastrei lá e ficava tabulando lá quantos gramas de carboidrato, tal, né? A ideia era só tabular, né? E aquilo lá virou um estudo legal, tipo assim, a gente publicou e eu fiquei maravilhoso. Nossa, tem um artigo publicado, oh meu Deus, meu nome, ela se procurar no Google, Santiago, lá, tem um artigo. E aí fala, tem um artigo publicado, tem um artigo, caramba. E aquilo lá é sensacional. E eu sou muito grato a essa professora, sou muito grato a essa oportunidade. E é legal porque é incrível, porque em nenhum momento eu pensava no financeiro. Pelo contrário, eu falo assim, meu Deus, eu tenho que aproveitar essa chance porque tem várias pessoas querendo essa oportunidade e eu sou contemplado. Na minha cabeça era aquilo, né? Enfim, eu sempre tive um carinho muito grande com a instituição, eu sempre tive um carinho com as oportunidades. Talvez eu sempre vi as oportunidades que os meus mestres, né, colocavam para gente. Eu falei assim, eu sempre tive essa retribuição, eu sempre olhei esses caras assim. E, na verdade, eu sempre olho, né, com aquele olhar de admiração, né, de falar, poxa, um dia eu quero ser igual esse cara, tal. Eu acho muito importante isso, sabe? Então é por isso que eu sou muito grato a esses caras e vou levar eles com o maior carinho pro resto da minha vida. Pô, incrível. Assim, eu acho que você é a primeira pessoa que eu conheço na vida que fala tão empolgado de tabulação de dados, cara. Porque assim, você falando que tava tabulando dados, eu falei assim, velho, que incrível, porque o cara realmente estava fazendo algo que ele via muita perspectiva, ele estava gostando, ele estava fazendo, realmente era uma experiência muito bacana para ele. E é uma experiência que às vezes a gente não dá valor, né? A importância dessa tabulação de dados, essa tabulação de dados bem feita, ela feita com seriedade, né? Então, é uma coisa assim, importante falar, né? Quando for fazer isso, faça com muito cuidado, com muita atenção, Muito. porque é algo super importante. E ver você falando disso tão empolgado, não, até deu uma vontade de abrir uma tabelinha do Excel aqui e começar a digitar uns É. dados, né? E eu E me senti assim, importante. Eu me senti sim, importante. Falei assim, poxa, é um cargo de muita responsabilidade. Você não pode errar. Ele, não, professora, pode deixar. E é incrível, cara. Porque você sente, né? Ó, tô te dando a função. Não, sim, senhor, pode deixar. Enfim, né? Eu acho que isso fez uma diferença. com certeza, com certeza. E você, durante toda a sua graduação, sempre foi um cara muito ativo, muito envolvido em tudo que estava acontecendo ali. E eu queria saber como é que foi esse seu final de jornada. Tava tumultuado? Tava mais tranquilo? Como é que foi esse seu finalzinho de graduação? Então, é muito legal porque no final do meu quinto período, né, com essa experiência, eu falei assim, poxa, eu já ia apresentava os resumos, né? Porque, pô, agora eu tenho dados, cara. Eu tenho dados e, pô, comecei a aprender a fazer resumo. E eu apresentei pôster. Caramba, eu apresentei pôster, meu Deus! Nossa, estou apresentando, porque os dados foram assim, tal, sei que lá, metodologia, tal, sei que lá. Nossa, mas o cara, se ele me perguntar, caramba, e tipo, essa experiência maravilhosa, você montar um banner, ver como é que faz o banner e mandar, tá errado, poxa, mas será que não imprimiu errado? Meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para imprimir, e não sei o que, não pode errar, que canaleta, e se chover, pinga, mas e se o banner for de plástico é mais caro, muito mais caro, não tem que ser papel, e pô, eu tô apresentando 3 pôsteres no congresso lá da medicina aqui, da UFJF, foi um dos primeiros congressos que eu apresentei os dados desse primeiro contato que eu tive lá na nutrição, né, no caso, entre aspas, na disciplina de nutrição, né, eu como professor de educação física, como estudante de educação física, desculpa, e aquela coisa doida tal, beleza. E aí, no final, tinha um programa de... No final, não. Nesse período tal, eu falei assim, poxa, tem um programa de intercâmbio. Eu falei, caramba, cara, intercâmbio, mano.
Meu Deus, imagina, cara, meu Deus, eu vou viajar para outro país, que sei que é lá. Beleza, aí o programa era de intercâmbio. Só que nessa época, o programa de intercâmbio ele não tinha bolsa. Ele não tinha bolsa. E, e eu fui para entrevista tal, e os estudantes que foram também, mesma coisa, todo mundo ali querendo uma vaga tal. Uh, e para um programa de intercâmbio em Portugal. Em Portugal. Eu, caramba, meu Deus, cara. Beleza. A entrevista lá, análise de currículo, entrevista tal. E, poxa, eu, na minha inocência, né? Na verdade, não é inocência, né? Não é inocência, é dentro no sentimento de verdade, né? Os entrevistadores perguntaram: pô, Santiago, poxa, que legal, tá, você é bem dinâmico, tal, gostei da sua história, você trabalha, estuda, poxa, que bacana, você consegue. Falei, tal, acho muito super importante, aprendo demais com isso. Tal. Mas se por um acaso você for para Portugal, você trabalharia lá? Eu falei, ué, eu trabalho aqui, por que eu não vou trabalhar lá? Com certeza, só me dá uma oportunidade. Aí o cara voltou e falou assim, você trabalharia lá? Eu falei, se o cara quiser, por que não? Eu trabalho, eu consigo conseguir. Na minha cabeça estava assim, ele está querendo saber se eu conciliaria o trabalho com a faculdade, né? Na verdade, ele está falando assim, ó, a gente está querendo saber se você está indo só para estudar. Só que, poxa, na minha inocência, para mim é perfeitamente normal. E aí, evidentemente, você tem questões trabalhistas, você tem questões de visto, você tem uma série de particularidades que realmente, né? E eu falando sem. E aí, ou seja, não passei, lógico que eu não passei, né? Não foi. Mas beleza. Daí virou o ano, né? Geralmente era no final do ano, eu fui para o sexto período. No sétimo período, eu estava a um período de formar no bacharelado e eu já estava começando a fazer iniciação científica e já comecei a alimentar a ideia de fazer um mestrado e aí eu já estava até começando a pensar num projeto e tal. No sétimo período, um programa, né, do governo daquela época que foi aberto, distribuiu muitas bolsas para isso, né? Muitas bolsas. E naquele momento, o sétimo período, eu estava assim, tipo, monitoria tem, né? O programa de extensão tem, iniciação científica, ok, prêmio de melhor trabalho, prêmio de não sei o que lá. Pô. E aí eu falei assim, mas se eu for, eu vou ficar um ano lá, atraso minha formatura, será que vou atrasar o mestrado, será que não sei o que lá? E eu, caramba, e agora? Tem que tomar uma decisão. Aí eu falei, poxa, que pena. Não é nesse momento que eu vou. Né? Eu falei assim, poxa, eu estou aqui de frente para o mestrado, então eu vou me dedicar ao mestrado. E aí eu comecei a me dedicar ao mestrado, comecei a participar dos grupos de estudo, né? Comecei a estudar mais a parte mais social, a parte mais humana, comecei a estudar algumas coisas assim, muito interessantes, né? De insatisfação corporal, umas linhas assim de comportamento alimentar inadequado, imagem corporal, uma área muito legal, uma área muito bacana que naquele momento já começava ali porque envolvia questão de alimentação, questão de psicopatologia, né? A dismorfia, enfim, transtorno alimentar, uma coisa muito interessante. O exercício físico, ele é muito importante para isso, né? Para a saúde mental. Não vamos entrar nesse aspecto, ou seja, uma linha muito legal, uma linha muito bacana. E eu comecei a estudar ali, então eu participava de dois grupos de estudo, um grupo de estudo para estudante, um grupo de estudo para profissional já. E eu, como estudante, estava no meio dos caras profissionais. Eu falei, pô. E aí eu via que, tipo assim, pô, não, pô, tá todo mundo aqui. Eu acho que todo mundo lê o texto, todo mundo. Tá todo... Porque até então, você, como estudante, fala, pô, eu tô num lugar que só tem cara já. E aí depois eu falei, não, a bola é redonda aqui, a bola é redonda lá. E você se preparou, não tem essa. E aquilo lá eu falei, caramba, que massa! Poxa, eu estudante debatendo com os caras que já são formados. Enfim. E aí, o que rolou? Só que as vagas são reduzidas, né? E tem muita gente tentando. E aí eu tentei 3 anos para entrar no mestrado. Né? Eu tomei 2. Eu passava na prova,
mas aí chegava no currículo, na entrevista, tal, no projeto, não ia. Eu falei, poxa, mas aquela coisa, se depender só de mim, de estudar, sentar a bunda, mas aí depende do quê? De produção científica, depende de... Eu falei, caramba, meu Deus. E por incrível que pareça, né? Não é que por incrível que pareça, desculpa, né? Mesmo acreditando que talvez essas experiências que eu tive, mas do ponto de vista científico, né? Eu tenho um artigo publicado e tal. Aí na hora que você vai lá, você vê os caras com 5 artigos. Eu falei, nossa, porque são pessoas que já estão, né? Já formaram, já ficaram mais tempo. Enfim, aí eu comecei a entender, falei, caramba. Aí eu comecei também a participar das pesquisas para ter produção também, né? Então, aí eu fiquei 2 anos passando na prova, tendo as maiores notas da prova, mas nas outras eu não tinha. Aí eu, caramba. Aí no terceiro ano, eu mudei de área, eu passei na prova e para o professor que eu queria, né, no caso, estava muito disputado. E tadinho, ele tava, porra, coitado professor, né? Tem que, meu Deus, uma coisa que ele fala assim, caramba, cara, nossa, será que eu tô fazendo a escolha certa, tal? Porque, pô, você tá mexendo com a vida de uma pessoa, né? Às vezes o cara tá ali, tá 3, 4 anos empenhando, deixando de trabalhar para ir, enfim, poxa. Aí hoje eu entendo isso, né? Hoje eu entendo programas de pós-graduação, as escolhas, né? Eu acho que a seriedade, né? Por que às vezes a pressão é tão grande também? Porque tá tudo envolvido ali, né? E naquela época eu não entendia, né? Não entendia. Eu tinha aquela coisa tipo assim, pô, mas eu tô aqui direto, você não tá vendo que eu tô aqui? Não é só isso, né? Enfim, a gente vai aprendendo com a vida, né? Então é por isso que se tivesse alguém me falando essas questões, eu acho que eu já... Mas aí, o que aconteceu? Esse professor falou assim, ó, Santiago, tem uma professora aqui que ninguém passou com ela. E tem uma vaga lá. E ela trabalha com algumas questões também de fisiologia, fisiopatologia, exercício e tal, mas é em modelo animal, é em ratinho de laboratório. E aí? Por que ele falou isso? Porque eu nunca tive contato com experimento. Eu não sabia o que é uma pipeta. Né? E ele falou assim, ó, então tem essa vaga que você acha que é o teu perfil, você acha que você quer participar de uma entrevista, vamos conversar, vamos ver, vamos avaliar isso. Eu falei, óbvio, claro, né? E aí eu sentei com essa professora que, na verdade, depois deu tudo certo, eu fiz o mestrado com ela em modelo animal, né? Eu estudei obesidade em modelo animal, induzida por dieta com açúcar e leite condensado, e eu vi o papel do exercício físico nesse fator. Então, eu tive uma aproximação com fisiologia experimental, cara, que experiência incrível que eu tive, né? O aprendizado, as discussões, procurar saber coisa que eu nem imaginava que existia na molécula, no DNA, no entendimento da coisa como um todo, o porquê, o hábito, porque às vezes tudo que envolve tem uma influência, né, no nosso corpo, por que é muito mais importante a gente ter um estilo de vida por si só, porque a exposição por maior tempo é um fator comportamental, né? A parte comportamental também eu comecei a entender, falei, meu Deus do céu, que coisa incrível, né? Mas naquele momento foi isso, né? Foi meio tipo assim, ó, tem isso aqui, encarar? Eu falei, não, vou encarar, né? Até porque, tipo assim, não, se der mole aqui eu não passar de novo no terceiro ano, eu não sei se eu vou ter energia para continuar nisso, né? Mas, mais uma vez, quando é para dar certo, tudo dá certo. Foi uma experiência muito difícil, porque não sabia nada de experimento, não sabia fazer uma coleta, não sabia, e tem que treinar animal, e às vezes a luz cai, a esteira dá defeito, e se eu não treinar o animal, eu perco um dia de treinamento, e para pesquisa isso aí, como é que muda, né? E, nossa, mas eu sou muito grato à experiência, à professora que me orientou, uma professora incrível, né? Uma pessoa incrível. E eu fui o primeiro orientando dela também, né? Então ela estava aprendendo também a ser orientadora, vamos colocar assim. E nós aprendemos juntos, erramos juntos, evoluímos juntos. E é por isso que nós somos gratos
pelo aprendizado, né, que nós tivemos um com o outro. Somos amigos, né? Espero que eu consiga manter essa amizade aí. Desculpa, espero que nós mantenhamos essa amizade aí por longos tempos. Sou muito grato a ela. E eu comecei a identificar que também a nutrição, a alimentação exerce um efeito muito importante. E aí, quando eu expunha os meus resultados, quando eu falava nos congressos sobre os dados que nós identificamos na pesquisa, né? Quando eu começava a falar muito de alimento, nutrição, tal, mas não no sentido de prescrever dieta, mas sim sobre o olhar do que eu estava justificando, né? Pela questão de fisiopatologia, desdobramento, né, desequilíbrio metabólico e também, evidentemente, o fator do exercício físico em redução disso, mas eu tinha que, em alguns momentos, eu escutava: pô, Santiago, mas eu estou escutando você falar muito de alimento, de nutrição, de interação, de diretriz, mas você não é nutricionista, você não pode falar sobre isso. Eu falei, poxa, mas não é isso que eu não estou prescrevendo dieta, eu estou falando que os artigos estão falando, né? Então, é claro que depois a gente começa a entender que é um receio, tipo assim, ó, calma, né? Vai com calma, não empolga tanto. E tem razão, tá certo quanto a isso. Mas aí eu comecei a pensar, falei, pô, peraí, se eu estou falando tanto de alimentação, se eu fiz mestrado também, tive que pincelar muito isso, né? Efeito do açúcar no processo de desequilíbrio hormonal, desequilíbrio metabólico, imune e tal. E eu também já tive também uma experiência muito grande na nutrição, na iniciação científica, em transtorno alimentar. Tenho artigos publicados em comportamento alimentar inadequado, né, no rastreio da sintomatologia. Estou sempre falando do que os artigos falam, por que não fazer nutrição? Né? Aí eu fiquei meio assim e tal. E nesse meio tempo, fazendo o mestrado, né, o mais importante, porque você tem que focar, né, é um compromisso que você está dando, né, é um compromisso que você está tendo, então, mas sempre ali pensando, poxa, será que talvez? Pô, será que a gente para? Enfim, mas esse finalzinho aí de educação física, início do mestrado também, e também contextualização com o que eu aprendi na educação física, e também na questão didática, questão de começar também a galgar, né, os espaços, os caminhos de dar uma aula, né, planejar uma aula, o que é um plano de ensino, o que é um plano de aula, e às vezes também ter a humildade de... Porque às vezes a gente fica com medo, nossa, eu vou dar uma aula, tal, se eu não souber alguma coisa, caramba, que vergonha. Pô, se você não souber alguma coisa, você fala, poxa, obrigado pela pergunta, cara, eu vou pesquisar, pô, sensacional. E eu acho legal, porque a gente, enquanto aluno, a gente acha que professor, né? E aí, quando a gente chega lá, fala, cara, é perfeitamente normal. E isso que nutre a curiosidade, né? O entendimento das coisas, a vontade de se pesquisar mais. E é plenamente capaz de se virar e falar assim, ó, esse fenômeno é assim, assim, assado, interessante sua pergunta, posso dar uma olhadinha, mas não, aula que vem eu te dou um feedback. E foi muito legal, porque aconteceu muitas vezes, eu anotava, e depois, quando eu dava esse feedback na outra aula, o cara até fazia assim, ué, você lembrou de pesquisar? Eu falei, claro, é mesmo. Eu falei, lógico, oh, que legal. E aí eu comecei a pensar, peraí, se esse cara teve esse comportamento, talvez ele está acostumado com pessoas que não dão esse feedback, né? E aí eu falei assim, poxa, as pessoas estão precisando também de atenção. E eu falei assim, poxa, será que só o fato de dar atenção para alguém já é algo produtivo? Eu falei, Aí eu comecei a pensar várias coisas aí. Cara, incrível, incrível essa história, essa trajetória, né? E você, né, quem pega seu currículo, suas coisas, vê que você nunca foi um cara que fez uma coisa só, né? Você sempre estava envolvido em dois, três projetos. Então, essa questão de, né, se envolver em uma nova graduação durante o mestrado, acho que, né, para quem está começando a entender um pouquinho mais sobre a sua história, não vai ver com tanto espanto assim. E como é que foi essa questão, né, de você conseguir conciliar um curso de graduação com um mestrado, que, né, é uma coisa muito difícil, é um período de muito aprendizado. Como é que você conseguiu ter esse jogo de cintura aí? No início da graduação, eu conciliei o início do mestrado, eu conciliei com o final da graduação.
Porque eu já tinha formado no bacharelado, mas eu queria terminar a licenciatura. Né? Por mais que meu mestrado fosse mais na área biológica, vamos colocar assim, eu falei assim, não, eu sou professor, não tem essa. Não tem essa, né? E eu tinha que... laboratório, sala de aula, laboratório, sala de aula. Então, eu ficava dando uma volta naquele campus lá e, tipo, no celular, falava assim, como é que tá aí? Né? Não, já alimentou o bicho, já fez a limpeza das caixas, ó, tá hora treinamento, mas tá chovendo, vai ter pico de luz. Eu falei, não, treina antes, vai treinando um por vez. Né? E tá ali, e tipo, e o professor achando que eu tava no celular, tipo, né, mexendo, eu tava aqui, um olho ali na aula, outro olho ali, aquela coisa e tal. E o que pesou muito foram fazer os estágios, né? Os estágios nas escolas, né? Porque naquele momento eu tinha que estar no laboratório. E às vezes eu tinha mais à noite ou de manhã, e às vezes os horários não batiam. Então foi uma dificuldade muito grande. Alguns professores entendiam, outros não. Né? A gente ia negociando, ia conversando, ia avaliando. Aí eu comecei a falar assim, não, nas férias você teve uma época que teve uma escola que, em função da questão de greve e tal, geralmente em julho, né? Então em dezembro, às vezes estica um pouquinho a aula para compensar. E aí eu vi que eu poderia fazer o estágio assim, nesses períodos, né? Eu falei, opa, então já ajuda. Então eu lembro que praticamente no Natal eu estava na escola lá, um dia antes na escola, e no outro dia minha mãe ligando, você não me ama, né? Você não vem me ver no Natal? Eu falei, não, mãe, estou indo agora. Ela, mas hoje já é véspera de Natal. Eu falei, não, vou chegar aí. Aí eu cheguei, saí do ônibus, chegar o peru já estava saindo lá, já estava colocando na mesa lá, o pessoal já comendo o arroz com passa, né, tal, aquela coisa, aquela comida de Natal, agora eu chegando lá de mala, ô gente, tá, bobear, o pessoal fala, ó, o Papai Noel tá chegando, né, chega o Papai Noel tá chegando, não, chegou ainda não, mas enfim, é um negócio doido. Mas aí o que rolou? Eu fui ajustando isso, cara, e terminei, então assim, o primeiro ano do mestrado eu consegui terminar a, a, a licenciatura, né? Na verdade, não foi um ano e meio, né? Eu estava praticamente já para defender o mestrado, e aí que eu formei na licenciatura. Quase que eu defendo o mestrado antes de terminar a licenciatura, né? Em razão disso. E aí, eu realmente, tipo assim, eu falei, caramba, eu tô aqui terminando mestrado e tal, e realmente o ambiente de laboratório é um ambiente muito estressante, né? Você fica o dia inteiro lá fazendo experimento, e não dá certo o experimento, você tem que repetir o experimento de novo, né? Repetir de novo é ótimo, né? Minha mãe, professora de português, já ela repetiu o experimento. E aí, o que acontece? E muitas vezes, você, meu Deus, você só quer chegar em casa e dormir. E aí, pensando nisso, eu falo assim, pô, mas peraí, será que eu consigo depois viver trabalhando e fazendo talvez uma outra graduação? Por que eu estava falando isso? Porque nesse meio tempo eu pensei, pô, poderia fazer faculdade de nutrição, né? Mas, pô, não tem dinheiro, estou recém-formado, estou mestrado, não é garantia de trabalho nenhum. E agora a luta é para ter uma instituição para você poder dar aula, e muito concorrido, e por aí vai, né? E você tem professor já com 20 anos de casa, tal, aquela coisa. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, pô, primeira coisa, vamos tentar o estudo, então, na Federal. Aí eu fiz o Enem, né? Eu estava escrevendo a dissertação, nos momentos que eu estava estressado na dissertação, eu começava a ler um negócio de matemática, lá, eu tentar lembrar, né? E aí, no Enem, eu fiz o Enem para tentar fazer a faculdade de nutrição. Na redação, eu fui muito bem. Na redação, eu quase fechei a redação. Né? Na parte fechada, né, no caso, né, eu não fui tão bem. Mas o fato de eu estar escrevendo, me inteirando, colocando argumentos já, que é um artigo, né, você coloca o posicionamento aqui, me ajudou muito. Eu consegui passar. Eu consegui passar na faculdade de nutrição na Federal. E eu falei, caramba, vou fazer a faculdade federal de novo, tal, que estava animado. Só que o que acontece? A faculdade é integral, né? Período integral, de manhã e à tarde. Eu falei, meu Deus, de manhã à tarde, estudando, que hora que eu vou trabalhar, que hora que eu vou, porque né, agora
não tem mais a bolsa do mestrado e tal, como é que a gente vai fazer? Eu não vou conseguir dar conta. E tentando, né? Tentando conciliar, não estava conseguindo, porque às vezes o professor falou assim, você já está com tantas faltas. Eu falei, não, professor, mas eu saio do laboratório, não quero saber, você está com falta. Nossa, então tá bom, beleza, né? E aí tentando ir, poxa, não posso, mas às vezes o que acontece? É imprevisível o laboratório. Você fala assim, hoje vai dar para eu ir, daqui a pouco chega um, tem isso aqui, tem essa amostra para analisar. Não vai ter jeito. Né? Então, e o professor está coberto de razão. Fala assim, nossa, Thiago, você não está vendo a aula, você está com falta. Eu falei, não, você está certo, você está certíssimo. Eu entendia isso. Né? É isso que a gente tem que... eu só aquela coisa, você resolve o problema, e você está certo, pô. O professor está com a razão. Né? E aí que tá, é de professor para professor, a gente está conversando. Né? E aí eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir. Não vai ter jeito, não vou conseguir. Aí, naquele momento, eu falei assim, poxa, será que se eu transferir para particular, eu consigo dar conta? Né? Tanto questão logística quanto questão financeira também. E aí eu tive a sorte de uma instituição aqui muito boa, por sinal, uma instituição muito boa, que a segunda graduação você tem um bom desconto. E eu falei assim, opa, já posso ver com outros olhos. E aí, sentando lá com a coordenadora e tal, eu falei, vamos fazer, beleza. Aí eu comecei a fazer uma particular, né? Mas a mesma coisa. Era ônibus para ir e ônibus para voltar. Então, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, só de deslocamento eram 2 horas. E aí, caramba, tal, será que compensa, tal? Mas, em todo momento, eu analisando, fazendo continha na ponta do lado. Não, peraí, então. Calma aí, se eu comer menos aqui, se eu chamar alguém para dividir aqui, a luz aqui, poxa, se eu... Né? Vamos. E aí, aos trancos e barrancos, eu fui dando continuidade. E nesse meio termo, eu passei num concurso para o Hospital Sara Kubitschek, né? E eu fui para Salvador, na unidade de Salvador, né? Passei um período lá de experiência, e aí não deu certo, aí voltei, né? Voltei do zero, né? Voltei do zero, falei assim, caramba, e agora? O que a gente vai fazer, meu Deus? Eu falei, poxa... Aí eu comecei a mandar currículo, aí peguei alguns alunos devagarinho, né? Naquele período de transição, você vai voltando do zero e envia currículo e pergunta aqui, tenta ver se tem a possibilidade de personal, ou, enfim, diversas coisas. Apitava também, né? Eu era árbitro também, então comecei voltei a arbitrar, né? Que é um trabalho meio cansativo, é muito legal, mas é muito cansativo, porque, pô, imagina você fazer 4 jogos, 4 partidas. Imagina, você vai correr 4 horas para estar acompanhando o jogo, então era muito cansativo. Né? Então a gente ia colocando isso, tá? Mas enfim. E aí rolou que eu falei, beleza, está dando conta. E aí depois eu falei, poxa, vou tentar o doutorado. E aí fiz a prova de doutorado, consegui passar no doutorado e comecei a fazer as disciplinas à tarde, de manhã eu fazia as disciplinas da nutrição, à tarde eu fazia as disciplinas do doutorado, à noite pegava no projeto, né, estudava um pouquinho o projeto para ver o que eu poderia estar acrescentando e aquela coisa. É engraçado, né, porque a gente, quando passa, né, a gente não tem a mesma, às vezes, visão, né, mas eu não sou hipócrita e dizer que realmente é um desgaste muito grande. É um desgaste muito grande. Realmente é uma coisa, mas, por outro lado, é muito importante isso, porque você começa a identificar até onde você consegue ir. Entende? Até onde eu consigo ir. Até onde eu consigo ir. E eu acho que isso me fez ver que eu me subestimo muito, sabe? E eu acho que a gente se subestima muito. Então, quando você talvez vai aos poucos, né, aquela coisa com humildade, com amor, né, tentando devagarinho também não ser o patológico, né, sempre buscando um equilíbrio. Existiram muitas aulas da faculdade de nutrição que eu não fui de manhã para dormir. Eu falo, não, hoje não vai ter jeito, eu vou ganhar umas 4 horinhas aqui de sono, que eu preciso, né? Então, é muito isso. Mas, poxa, essa disciplina aqui, eu tô com muitas faltas, será que se eu... Então, assim, sempre assim. O que acontece? Então, você tem que ter a organização, gestão.
Então, foi muito assim também. Será que eu consigo ir hoje? Pô, tá chovendo, caramba, será que eu consigo ir hoje? Não vai dar. Mas, pô, se eu faltar... Pô, aí ligava para os amigos, ó, o que teve na aula hoje? Não teve isso, pô, manda o material para mim. Que é o mínimo, né? É o mínimo. Daí já começava a estudar em casa, tal. Ó, isso aqui, é isso mesmo. Não, beleza, já entendi e tal. Enfim, então, não foi fácil, né? Mas o resumo da ópera, né? Foi um ensino incrível. E hoje eu me sinto ainda mais com vontade de fazer mais, né? Até porque eu acredito muito que eu tenho ainda um potencial para isso, sabe? E eu acho legal isso, porque muitas vezes as pessoas se subestimam, né? As pessoas colocam, às vezes, obstáculos que não são reais, ou então, às vezes, elas não tentam. Tenta, avalia, né? Claro, dentro, evidentemente, daquela questão, tipo assim, erros calculáveis, né? Vamos devagar. E, enfim, eu, particularmente, eu sou um cara que eu não arrependo do que eu fiz. Não arrependo do que eu fiz. Eu vejo que massa, foi um aprendizado. Então, tudo que acontece, nossa, eu saí e estou na calçada ali e o pombo, né, fez em cima de mim. Aí eu, pombo, não é o pombo. Eu falei, não, peraí, ó, fica esperto aqui então, analisa, olha para cima, caminha mais para o lado. E aí é bacana, porque quando você, de certa forma, vai alimentando a tua mente para isso, você vai, tipo assim, calmando a tua vida, né? Você, pô, não, o pombo tá na realidade dele, é a hora que ele usa o banheiro ali, pô, não tem essa, é verdade, ele tava usando o banheiro ali, não, realmente, tá. Então, ou seja, você vai, de fato, criando, né, laços, digamos assim, humanos com o mundo, né? E eu acho muito bacana que você vai acalmando, só acalenta bastante, então eu acho bem bacana isso. É incrível, assim. Eu acho que a gente só descobre quantas horas tem no dia quando a gente tem que viver aquelas horas todas, né? E aí a gente vai reconhecendo o quão produtivo a gente pode ser dentro da nossa rotina. Eu lembro que no meu primeiro período eu achei que, tipo assim, eu estava bombando porque eu fazia as aulas e 2 horas extras. No final da graduação eu estava quase o dia inteiro na faculdade e tinha que dar conta. Então, assim, só vai descobrindo, né, realmente quantas horas a gente consegue produzir depois que a gente produz. Cara, isso é muito importante você falar isso, que eu esqueci de um detalhe, que no começo da faculdade eu morava longe, né? E aí, conforme eu fui ali ajustando as finanças, tal, eu sempre estava procurando imóveis para alugar, né, que sejam mais próximos. Então, eu ia para repúblicas mais próximas. E aí, mais ou menos ali no meu quarto período, quinto que eu comecei a pegar minha primeira bolsa, tal, eu consegui uma república que era 5 minutos da faculdade. 5 minutos a pé da faculdade. E essa é uma justificativa pelo qual eu nunca pensei em morar no centro, né, mais perto, né, da estação. Tal. Sempre tive em mente o quê? Não, a faculdade é a minha prioridade. Então, em função disso, de estar 5 minutos da faculdade, eu me organizei também para isso. Então, tem que se organizar também. Então, e hoje ainda, né, eu sempre procuro estar mais próximo também, em razão disso, né, mas pensar nessa questão me ajudou muito. Então, ali a partir do meu quinto período, né, eu dinamizei muito mais, eu criei muito mais possibilidades. A gente fica o dia inteiro na faculdade mesmo, é normal voltar para casa 8 horas da noite, sair 7 horas da manhã, voltar 8 horas da noite, normal, né, e ainda, né, tomar um banho, dar uma relaxada tal, e treinar, né, porque não pode ficar sem treino, porque o treino é a terapia, né, e chegar em casa é o tempo de ler alguma coisa, né? Pegar as apostilas ali, aí deu sono e dorme. Era mais ou menos isso. Então, assim, se preparar também é importante. Desculpa eu te interromper, Túlio. Não, que isso, mas realmente se preparar, né, se planejar é uma coisa muito importante, porque se você se deixar ao léu, acaba marcando 3 coisas ao mesmo tempo, às vezes você teria um espaço ali que você poderia encaixar alguma coisa e você não encaixa. E realmente, falando em planejamento, agora eu gostaria de saber de você, o que você acha que é importante para alguém que está planejando fazer educação física pensar quando ele está nesse processo de escolha? O que você acha que é importante a pessoa ela ter para ela poder escolher esse curso? O que você acha? Repete a pergunta, desculpa. O que você acha que é importante a pessoa ter, ela pensar na hora que ela está querendo escolher educação física? Ótimo, beleza.
Perfeito. Mais uma vez, é uma pergunta bem pessoal, né? E aí, no caso, é uma opinião. Né? A gente, quando é pesquisador, tal, a gente fica com medo de dar opinião, porque a gente está sempre... Mas qual que é o respaldo científico disso? Qual que é a argumentação, né? Então, quando a pesquisa é qualitativa, né? Então, às vezes, a gente fica meio assim, né? Na quant, a gente nem analisa como é que está Mas, enfim, né? Eu acredito, primeira coisa, parece piegas, né? Parece assim, mas amar o que faz, cara. Amar o que faz. Por quê? O que é amar o que faz? Né? Eu já me perguntei, por que eu amo a educação física? Como eu, entre aspas, como eu materializo isso? Né? Simples. Eu já me peguei várias vezes aqui fazendo uma coisa. É claro, também tem a questão de foco também, né? Mas aí do nada você passa ali no PubMed, então passa ali, vê uma pesquisa, fala, caramba, que massa. Aí você clica nela e começa lá do nada, velho. Você tá 2 horas, 3 horas lá lendo, anotando e tal. Você, cara, que barato, então é por causa disso. Mas aí daqui a pouco você, nossa, o que eu tava fazendo mesmo? Não, voltei aqui e tal. E sábado e domingo, né, entre aspas, né, não é um dia de trabalho. Um dia de trabalho, né? Quando eu volto, quando eu vou, né, para São Lourenço, né, fico com a minha mãe de férias, feriados, finais de semana e tal. E às vezes eu tô, entre aspas, no sofá, assistindo a televisão e tal, e do nada, assim, olho no computador, e aí começa a pegar o computador, começo a ler um negócio ali, analisar, fazer um fichamento, né, escrever, fazer um post, divulgar isso, tá? Aí do nada minha mãe passa e fala assim, não, mas espera aí, você está aqui para descansar, Santiago. Não, deixa o trabalho de lado. Eu falei, mãe, mas isso aqui não é trabalho. Ela, como que não é trabalho? Eu falei, não é, mãe. Pô, eu achei legal isso aqui. Poxa, é tão bom. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Aí você começa a explicar. Não entendo nada que você está falando, não. Eu falei, não, mas por causa disso, disso, disso. Ah, tá bom, entendi. Mas que graça tem nisso? Eu falei, mãe, então... Enfim. Então, a primeira coisa é essa. Por quê? Porque é isso. Por exemplo, você faz um fichamento, você escreve, você ajuda, você se capacita. É isso num sábado e no domingo, né? Que em tese para as pessoas é tipo assim, ó, não peguem trabalho. Mas eu falo assim, poxa, mas eu não peguei trabalho. Eu peguei uma coisa assim que está me relaxando, me fez tão bem saber disso. E eu falei, rapaz, então acho que é isso aí que é a felicidade. Tanto as pessoas falam, procure algo que você ama, você nunca vai trabalhar um dia. Eu falei, ai, que massa. É isso. E outra também que eu acredito que nas diversas justificativas que se dão, vou pegar uma só, tá, para não me estender muito. Mas, por exemplo, nós somos seres que precisamos do movimento para viver. Movimento é vida. Não tem, nós somos seres que precisamos de movimento. Movimento mental, movimento espiritual, movimento físico, né? Nós precisamos disso, né? Então a gente tem a meditação, a gente tem a leitura, a gente tem o movimento orgânico, né? O movimento biomecânico, enfim. Nós precisamos disso. O ser humano, né? A bicicleta, ela só entra em equilíbrio quando ela está em movimento. Então, nós precisamos de movimento. Então, essa é a primeira justificativa que o movimento físico, né, no caso, né, eu fiz uma dicotomia entre mente, só para não ficar tão, mas a gente não vai entrar nessa discussão, né? Mas o movimento em si é inerente à vida do homem. Então, nós vamos precisar do movimento para o resto da vida e o movimento transforma. É claro que as diversas facetas, né, que são justificáveis, né, a questão de prática corporal, a questão, às vezes, de rendimento, as questões relacionadas aí ao poder social do movimento, enfim, né, a inserção, enfim, a gente não vai entrar nisso, mas nessas diversas formas, estudar isso, analisar isso e ver como o entendimento disso, a reflexão, a problematização e o diálogo concernente a essa área transforma vidas, liberta vidas, emancipa as pessoas, né? Cria autonomia para que esse indivíduo que muitas vezes não tem perspectiva da vida, ao talvez munido dessas nossas reflexões, dessas nossas justificativas que envolvem a educação física, esse cara pode transformar tanto a vida dele, quanto também a vida das pessoas que estão em volta dele e, evidentemente, a cidade, o bairro, a região,
o país e o mundo. Então, nós temos um poder de transformação de vidas. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho a consciência de que o meu trabalho, a minha formação, o que eu faço é um combustível para a transformação da vida da humanidade, eu estou extremamente orgulhoso e isso me dá muito mais energia para tentar transformar ainda mais pessoas. Uma pessoa que eu resolvo o problema, que eu consigo tocar, que eu consigo talvez aí mudar a vida dessa pessoa, se essa pessoa transformar a vida de mais uma, é efeito corrente. Então, a meu ver, essas questões justificam talvez o porquê de se pensar em ser um transformador de vidas a partir da educação física. Então, acho que isso responderia a sua pergunta. Responde demais, que isso, eu achei uma fala incrível, achei uma fala realmente muito pertinente e que realmente se as pessoas pensarem dessa forma, a profissão ganha, a pessoa ganha e as pessoas que estão ao nosso redor também ganham muita coisa. Então, são pontos muito importantes mesmo que você pensar aí na hora que você estiver nessa escolha. Eu vou fazer uma pergunta retórica que você já respondeu, né? Se você é feliz hoje exercendo a profissão de educador físico. É muito legal, porque talvez palavras não descrevem uma emoção, né? Então, eu acho que só pelo tom da minha voz, às vezes a articulação, o sorriso, a emoção, aqui ela já responde. Mas existe uma frase que é muito legal, que é assim, eu estou onde eu sempre quis estar. Eu estou onde eu sempre quis estar. Se você talvez tem dúvidas se é realmente o lugar onde você deveria estar, então provavelmente algumas perguntas da sua vida não são respondidas, né? E é muito legal que no momento que você acredita que tem todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas, não é? Mas essa frase aí, né? Eu estou onde eu sempre quis estar, ela nunca fez tanto sentido para mim. Né? É claro que eu estou terminando o doutorado agora, eu quero muito terminar o doutorado. Os meus pais eram mestres, né? Eu tive esse exemplo, então eu fui criado, né? Eu via os meus pais, claro, nós vemos nossos pais, nós somos movidos a exemplos, né? Perfeito, mas eu via isso e falei assim, caramba, eu vou seguir os caminhos dos meus pais, né? E eu falo assim, caramba, então acho que finalizar esse ciclo, né? A gente nunca fala finalizar, porque às vezes vem pós-doc, vem, beleza, né? A gente está sempre assim, né? Mas, a meu ver, tem uma influência muito grande para isso, porque você terminar, né, o topo do processo de aprendizado, né, digamos assim, do ciclo de aprendizado, talvez nos capacite de uma maneira que a gente consiga ensinar mais pessoas. E aí volta, quanto mais eu ensino, quanto mais a gente doa, quanto mais você doa, mais você tem. Então, quanto mais condições eu tiver de doar ou de ensinar de uma maneira com que as pessoas consigam entender, né, porque você precisa aprender a ensinar também, porque muitas vezes, por mais complexo seja algo, se você não consegue simplificar, às vezes as pessoas não conseguem entender. E às vezes a gente tem que levar em consideração isso também, né? Mas quando a gente fala, então, quando eu falei para você que eu estou onde eu sempre quis estar, eu estou um passo, de fato, nessa questão mental que eu levei aí, que eu levo há 15 anos, né? Desde o processo de tomada de decisão de fazer a faculdade e agora a finalização do doutorado, são 15 anos, né? Vai dar 16 anos ano que vem. Então, acredito que eu estou onde eu sempre quis estar, sim, né? Eu sou muito feliz. Eu estou feliz, eu sou feliz e eu quero ser mais feliz ainda, né? E o mais importante, que isso consiga gerar felicidade também para as outras pessoas, né? Porque se nós somos felizes, mas às vezes as pessoas que podem estar felizes com o que nós fazemos não estão, então talvez essa felicidade ainda está vazia, né? Então, ela precisa, talvez, ainda frutificar, vamos colocar assim. Mas, sim, sou muito feliz. Cara, que bom. É sempre bom, né, a gente ver essas pessoas que gostam do que fazem,
fazem as coisas com paixão e falam com tanta emoção, igual você fala. É muito bom te ouvir falar, porque você fala, né, com essa energia, então é uma coisa incrível. E aqui na minha entrevista, né, eu não consigo contemplar tudo. Às vezes tudo que a pessoa quer falar, tudo que ela viveu. Então, sempre no finalzinho, eu reservo esse tempo para te dar um tempo livre, para você falar o que você quiser, quanto tempo você quiser, e aí, né, para a gente ter esse fechamento de você também conseguir falar um pouquinho mais. Maravilha. Primeiramente, obrigado, Túlio, pela oportunidade. É incrível. Parabéns pelo trabalho, tá? Fico muito feliz em fazer parte desse projeto. Acho que quem ganha somos nós. E, evidentemente, também espero que a minha experiência possa contribuir positivamente na vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que juntos somos sempre mais fortes, sabe? Então, acho que quando a gente une as mãos, né, ou talvez une a proposta de vida, acho que a gente aumenta as nossas possibilidades de sucesso em tudo que nós fazemos na vida. Então, como mensagem final aí, já de agradecimento, né, eu acredito que sempre que vocês pensarem, talvez, em desistir ou talvez acreditarem que isso não é para vocês, analisem talvez o que está acontecendo na tua vida, analise se sempre foi assim, porque dias em que nós não estamos bem, dias entre aspas, né, que não são tão produtivos, ou às vezes a gente está cansado, ou que a gente encara como ruim, ou que tudo dá errado, tem o mesmo peso de dias que tudo dá certo, são felizes, são momentos incríveis que a gente vai levar para a nossa vida, tal. Se nós analisarmos de fora, ambos são dias iguais. Então, na verdade, quem dá o peso para a nossa vida somos nós mesmos, e não os acontecimentos que acontecem. Então, assim, tenham mais, digamos assim, mais amor por vocês. Né? A gente precisa se amar mais. A gente, na fase da vida com que nós estamos, né, a gente está sendo muito cruel com a gente. A gente está se cobrando muito em se tratando de produtividade, em se tratando de ser alguém na vida, né? A exposição do sucesso, ou a relação midiática de que às vezes tem um corpo legal, ter determinada bem material, viagem, condição intelectual, é um diferencial na vida e que provavelmente quem não os tem vai ser infeliz, não vai ter as mesmas chances de sucesso. Eu fico preocupado com isso. Nós estamos passando por um momento bem difícil, né? Um momento no qual a gente precisa se unir, né? Esse momento aí de pandemia, esse momento aí no qual o mundo ele precisa se unir, o mundo precisa ter empatia, humanidade. Eu preciso pensar no meu próximo. Eu preciso pensar que talvez se eu não me proteger, ou talvez se eu não pensar talvez em fazer a minha parte, a gente não vai conseguir de fato ter sucesso na resolução desse problema. Então, quando eu não penso, talvez, no macro e só penso em mim, eu deixo, evidentemente, de talvez construir um mundo melhor. Né? Então, acredito que nesse momento, né, é claro que eu já falei muita coisa, né, mas nesse momento eu acho que a mensagem, talvez, que eu poderia deixar, uma mensagem aí, de que, primeiramente, né, não se puna, não se puna, tenha se ame mais, acho que assim, acho importante, não tenha medo, não tenha medo de conversar ou dialogar com as pessoas, né? Não tenha medo de mostrar as suas inquietações, os seus receios, né? Não tem problema nenhum quanto a isso, não tenha vergonha de nada, né? E também defina para você o que é felicidade, o que te faz feliz, o que te faz feliz, e pense sempre no teu próximo, pense nas possibilidades que você está tendo em mãos, no como você é grato, né? Como você é contemplado pelo dom da vida, você é contemplado pelas possibilidades que você tem, porque muitas vezes a grama do vizinho ela é mais verde, né? Única e exclusivamente porque às vezes você está vendo essa grama e fala assim, pô, essa grama não é igual a minha, e a grama é igual, né? É só o cercado que é diferente.
Então, muitas vezes a gente age dessa maneira, a gente fica triste, a gente fica inquieto, fica pensando talvez se a gente vai ter sucesso na vida, alguma coisa assim, em razão, muitas vezes, da comparação que a gente faz com os outros. E não faça isso. Dê tempo ao tempo, né? Seja mais leviano com você. E, para finalizar, doe amor. Né? Então, acho que assim, quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Né? Então, se a gente sempre pensar em talvez fazer as nossas ações sempre escutando o que o outro tem a dizer, ou não estigmatizando, não tendo preconceito, né? Não julgando, eu acho que a gente vai construir um mundo melhor e também você, enquanto profissional e ser humano, vai evoluir cada vez mais. Né? 1% que a gente evolui num dia, ao final do ano a gente tem uma evolução muito grande. Então, para finalizar, o meu mantra é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa se ver mais vezes e me coloco à disposição também para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, quem quiser conversar, enfim. Tamo junto aí. Santiago, eu que agradeço tudo que você falou, tudo que você compartilhou aqui hoje. Eu achei suas falas incríveis. Eu achei tudo que você falou, né? E esse fechamento agora veio muito bom, veio muito pertinente. Então, só tenho a te agradecer por ter dedicado esse tempo, por ter topado ser mais um dos entrevistados aqui do canal. Então, realmente, muito obrigado. E com certeza a gente ainda vai manter contato, vai, né, quem sabe, desenvolver alguns projetos juntos aí no futuro. Então, muito obrigado por tudo que você pôde falar aqui hoje. Eu que agradeço e até a próxima, meu querido. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!